O conceito é 97%, a prática 3%. Olá, eu sou o Arthur e a primeira série original brasileira do Netflix é lançada. Mas será que 3% tem a qualidade do Netflix? Mas antes de comentar sobre a série, se era o seu primeiro vídeo, você estava passeando pelo YouTube e caiu de paraquedas no canal, se inscreva no canal. Se você já é um inscrito recorrente, clique na sinetinha para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixe nos comentários o que você achou da série e deixe seu like maneiro aqui, porque isso ajuda pra caramba e eu agradeço de verdade se você deixar o seu like aqui maneiro. No futuro, a sociedade está dividida entre as pessoas que moram no continente e as pessoas que moram no Mar Alto. Do lado de cá, pobreza, falta d'água, do lado de lá, o paraíso. Entre essas duas localidades está o processo, que é uma única chance que os jovens de 20 anos têm para conseguir chegar ao Mar Alto, mas apenas 3% consegue passar. Apenas 3% de vocês serão um seleto grupo de heróis a caminho do Mar Alto. Antes de falar da série em si, a gente tem que voltar 5 anos, na época em que saiu o piloto da ideia que o 3% queria fazer. Em 2011 ainda não havia chegado os Jogos Vorazes, não veio essa onda de filmes distópicos, ficção científica pós-apocalíptica que veio com o Hunger Games. Ainda era algo muito fresco, muito novo, e nesse ambiente era interessante ver o piloto do 3%. Só que 5 anos depois que veio Hunger Games, veio Elysium, veio Divergente, veio Maze Runner, veio tantos filmes nesse gênero que acabou saturando um pouco essa questão distópica. A pergunta que fica no primeiro momento é se 3% tem algo original, algo novo para trazer para esse contexto. E a resposta é sim. Cada um de vocês terá apenas 3 minutos para montar o maior número de cubos possível. O conceito da série em si é muito interessante, ele carrega muito dos próprios Jogos Vorazes, como também do livro 1984 do George Orwell. Imagina uma mistura dos próprios Jogos Vorazes com uma questão meio The 100 da série que utiliza muito jovens e tal, com a questão do reality show. É mais ou menos isso que o 3% faz, colocando ainda por cima um discurso de meritocracia nisso. Onde quem vive no Mar Alto, do lado de lá, do lado bom, tenta passar todo um ideal para quem vive do lado de cá, tentar alcançar lá um dia, quem sabe. Onde tem toda a questão de uma propaganda que você é o criador do seu próprio mérito. Numa espécie tipo os Estados Unidos serem a terra dos sonhos, onde as pessoas vão para conquistar seu lugar e para alcançar os seus objetivos. É mais ou menos isso que acontece em 3%. Isso acaba se tornando uma ferramenta de controle dessa população que mora em condições precárias, tendo em vista apenas um objetivo: conseguir passar para o outro lado, conseguir uma vida melhor. E você controla essa população e evita que ela se torne descontente e que torne-se uma massa oprimida que vai partir para uma revolta. É meio que uma ferramenta de controle de fato. Por esse ponto eu acho bem interessante toda a questão do conceito da série. Desculpa falar isso, cara, mas você vai ser eliminado uma hora ou outra. Como eu disse, meritocracia. Se você quer algo, lute por ela. E a série, logo no primeiro episódio, ela já meio que subverte isso de um certo ponto, porque a gente vai achando, então o processo é perfeito, ele vai levar as pessoas a chegarem do lado certo, para terem uma vida melhor. Só que a gente vê o quão corrupto e incorreto é o sistema, onde a todo momento coisas acontecem que não é só a partir da sua meritocracia, não é porque você acha que você vai conseguir chegar lá, você vai chegar, não é por conta do seu próprio mérito, e sim por uma série de fatores de um sistema extremamente corrupto. Nesse sentido, a série é muito próxima do que a gente está vivendo, da nossa sociedade, do nosso contexto político e humano atual. E nesse sentido é interessante pensar que o quão distópico é a série ou o quão distópico é o nosso mundo real atualmente. Você não vai fazer nada. Se alguém tiver que parar a prova, tem que ser alguém de vocês. Tudo isso que eu disse até agora é excelente, o conceito da série tá lá. O problema começa justamente quando ela bota isso em execução. A começar pela ambientação. Eu entendo que pode ser por falta de verbo e tal, mas no momento em que você se propõe a fazer uma ficção distópica, num futuro onde tem duas partes da população vivendo em condições tão diferentes, onde uma é um favelão enquanto que o outro é o paraíso a ser almejado, você tem que mostrar essa diferença de uma forma clara para gerar o choque e fazer com que quem está assistindo entenda por que diabos quem mora do lado ruim quer tanto chegar no lado bom. Quem mora no continente, no lado de cá, que é praticamente uma favela dentro de um buraco, dentro de uma depressão,
no meio de uma Brasília, o estado deserto. E a forma como eles fazem mostrar a condição dessas pessoas que moram é muito escrachada, é muito ruim, chega a ser cômico, porque você quer mostrar a condição de vida daquelas pessoas, mas a própria vestimenta delas, a questão do figurino é muito mal feito, é tipo uns retalhos meio nada a ver com a situação em que eles estão, e a própria série não se dá o trabalho de desenvolver os personagens ali, pra você entender por que aquela condição é tão precária, pra querer com que eles vão pro lado de lá, que vão pro mar alto. É muito tipo, en passant, acontece certas coisas, olha como eles se vestem, olha onde eles moram, olha as situações deles, que tipo, isso não é o suficiente para você entender direito o contexto daquele lugar e porque ele é tão ruim assim, a ponto de querer com que as pessoas saiam dele para ir para outro lugar. E você acha justo que só 3% passa? Acho. Se você quer construir uma sociedade perfeita, é preciso que você selecione os melhores. E aí quando essas pessoas que moram nesse lugar ruim chegam no processo, que é basicamente um oásis do mar alto, do lugar bom, no meio desse deserto inóspito onde elas vivem, a diferença não é tão gritante assim, não choca você que está assistindo. Ok que eles têm toda a questão da tecnologia lá bonitona, tem uns televisões grandões, tem umas roupas mais aprumadinhas, mas no geral não é nada que te choque de fato. Até os próprios personagens que vivem naquelas condições adversas, eles não estão tão maus assim de fato. Eles têm, parece que eles falam, eles não têm água direito nem pra tomar banho e tal, mas estão todos com os dentes perfeitos, branquinhos, lindos, maravilhosos. Aí você fica, ok, por que isso é tão opressor se eu não estou vendo isso nem na caracterização desses personagens? Falam tanto da medicina avançada do lado de lá, o quão boa ela é, o quão milagrosa ela é, mas a gente nunca vê isso de fato, a gente só escuta e mostra um pouquinho aqui. A série dá situações que você poderia ficar, caramba, aconteceu isso com o personagem, eles conseguiram reverter isso, essa tecnologia do lado de lá deve ser incrivelmente avançada, só em que em nenhum momento a gente vê isso. E pode parecer que eu estou tentando ser chato aqui, ser muito pegando detalhezinho, mas são justamente esses detalhes que tornam aquele universo com o qual você está interagindo, está assistindo, tão crível, você passa a acreditar que realmente aquilo existe. É justamente nesses detalhes. E a série é muito, ela fala muito e mostra pouco. Onde no cinema, na série, no audiovisual em geral, a gente aprende que é muito mais show, don't tell. Mostre, não apenas fale, porque a gente tem muito mais comprovação de que aquilo é fato do que apenas escutar alguém falando. Tô me preparando igual a todo mundo, né? Que começa a se preparar assim que a gente entende o que é viver aqui desse lado de cá e do lado de lá. Mas o principal problema fica por conta do elenco. Eles não conseguem segurar os diálogos e as situações às quais os personagens são colocados. Eu não sei dizer ao certo qual é o problema, se é por conta da direção que não foi melhor, se foi por conta, sei lá, de uma preparação de elenco que pega muito de novela, que tornam tudo muito artificial, mas isso é uma constante ao longo de todos os 8 episódios. Talvez os atores sejam bons, mas algum desses pode ter tido algum desses problemas, porque tudo que a gente escuta é extremamente artificial. Falta ter um sentimento de fato naqueles personagens. Parece que são todos extremamente apáticos, decoraram um texto, ensaiaram diversas vezes, estão ali apenas reencenando aquilo. Falta ter um sentimento por trás daquilo, falta aquilo soar natural saindo da boca deles, porque tem horas que, o momento exige uma puta atuação, mas aí ele tá muito num tom só. Aí tem horas que, é um momento muito mais dramático, eles estão no mesmo tom. É uma série monotônica, parece que ele nunca sai de um sobe, desce, é sempre a mesma coisa. E numa série distópica, onde você precisa se relacionar com aqueles personagens, você precisa ter algum vínculo com eles, os atores não conseguem entregar isso. Com exceção do João Miguel, que faz o Ezequiel, que no começo o personagem é extremamente duro, você mal consegue entender direito o que ele está falando, mas conforme os episódios vão passando, ele começa a dar umas camadas muito interessantes pro personagem, que eu não vou entrar aqui no que são, para não dar spoiler para vocês. Aconteça o que acontecer, você merece. É louvável 3% ser a primeira série nacional a entrar no catálogo do Netflix. Sem sombra de dúvida, deve ser incrível para quem participou da produção, para o próprio elenco, imaginar que essa série que foi feita aqui em território nacional no Brasil, estará passando em diversos lugares do mundo. Isso é super maneiro e eu espero que isso seja uma porta de abertura para outras séries, para outras produções futuramente também vincularem não só no Netflix, mas em diversos lugares e que passem no mundo todo. Isso fomenta a indústria, isso é super válido, é super positivo e é super bom. Os 3% não é uma série bosta, uma série merda, uma série horrível. É uma série ok, mas ela não é isenta de problemas, como eu disse agora há pouco.
O conceito é interessante e há potencial ali. É só uma pena que a execução em si não mantenha o nível. Quem sabe numa vindoura segunda temporada, que eu acredito que possa vir a lançar um dia. Por um minuto eu me imaginei do lado de lá. E é isso, você já assistiu 3%, você gostou da série? Deixa aí nos comentários o que você achou dela. Não se esqueça de se inscrever no canal, assistir esse outro vídeo clicando aqui e de deixar o seu like maneiro aqui embaixo. E é isso, valeu, falou e até mais. Tchau!